sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa unidade 1 do componente de matemática. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei com vocês ministrando então essa aula. Vamos verificar qual é o objeto de conhecimento? Temos que a aula número 9, o objeto de conhecimento é frações e o detalhamento, fração decimal, comparação de fração decimal. Vamos lá então iniciar a nossa aula. Olá, olá! Para iniciar então nossa aula, eu tenho uma pergunta para você que está aí do outro lado da nossa telinha. Você entende de onde vem o 0,01 de real? E isso envolve o que nós temos hoje como objeto de conhecimento, que é fração decimal. Por isso, nós temos essa imagem aqui do nosso sistema monetário, famoso real, e eu vou convidar então vocês para que a gente acompanhe aí uma chuva de cifrão para vocês, porque é com eles que nós iremos aprender este conteúdo. Vamos lá então? Vamos à nossa cartela, porque nós vamos usar essa moeda aí de R$1 para entender de onde vem esse 0,01. Esse R$1, ele está representando aí um valor, mas eu posso diminuir esse valor, eu posso dividir ele em partes iguais. Uma forma é dividir R$1 em 100 partes. Se eu dividir o R$1 em 100 partes, eu terei que moeda? Eu terei qual valor? Então, observem que nós temos a resposta aqui na nossa próxima cartela. Então, nós temos aqui R$1 dividido em 100 partes iguais, e essas 100 partes iguais é o famoso 1 centavo, uma moedinha de 1 centavo. Por isso que nós vamos representar da seguinte forma: R$1 dividido em 100 partes iguais, eu tenho 1 centavo, que é representado como 0,01 de real. Ou seja, eu tenho aí o nome, já é a resposta, 1 centavo. Esse centavo, essa palavra significa que é o real dividido em 100 partes. Tá certo? Você já viu essa moeda aí? Então, quando você verifica valores, preços em algum lugar, você tem ali a vírgula, e o que tem depois dessa vírgula é o que nós chamamos de parte decimal, tá certo? Para continuar agora, nós vamos à definição do que é a fração decimal. A fração decimal, vamos observar aqui na nossa próxima cartela. Ela é toda a fração que está igual a essa que nós fizemos aqui, 1 sobre 100. Pode ser 1 sobre 10, pode ser 1 sobre 1000, porque ela é toda a fração em que o denominador é uma potência de 10, tá certo? Vamos circular novamente aqui em vermelho para que fique em destaque, ó. É toda a fração em que o denominador é uma potência de 10. Então, eu tenho aqui como exemplo 1 sobre 10, ou seja, 1/10, nós aprendemos a leitura correta. Temos aqui também 5/10, tá? Quando o denominador é 10, a gente lê o número normal com a parte, né, décimo. 5/10, 8/10 e assim por diante. Quando o denominador é 100, ou seja, uma potência de 10, porque 10 vezes 10, ou seja, 10 ao quadrado, vai ser igual a 100. E eu leio 1 centésimo, assim como eu tenho 3 centésimos, certo? E assim por diante. Quando o denominador é 1000, então eu tenho aí milésimo, né? Então, 1 milésimo e 7 milésimos. Tá ok? Então, essas frações, elas são chamadas de fração decimal, tá certo? E por que é importante a gente aprender esse tipo de fração? Porque a gente usa muito no dia a dia. Nós estamos falando aqui do sistema monetário, mas existem em outras situações também que já nós iremos verificar. Então, para que a gente possa compreender melhor, vamos estudar esse décimo aí. Quando o denominador é 10, significa que décimo, certo? E de onde é esse décimo? Então, se eu dividir aí um inteiro em 10 partes iguais, então eu tenho o décimo. Eu posso representar ele em forma de fração, 1 sobre 10, ou eu também posso representar ele na forma decimal, que é o que está aqui, né, ao meu lado, 0,1. E a gente lê 1/10, tá certo?
E eu posso representar isso também de forma geométrica. Nós temos uma animação aqui para vocês, observem aí. Nós vamos representar um inteiro como esse cubo. Se eu dividir esse cubo aí em 10 partes iguais e pegar uma parte, essa uma parte é a representação de 1/10, tá certo? E a gente tem aí esse décimo em várias situações do nosso cotidiano, que é o que nós vamos aprender agora. Observem aqui nas nossas imagens. Esse décimo, ele é representado na famosa moedinha de 10 centavos, porque é 1/10 de R$1, ou seja, R$1 dividido em 10 partes dá uma moedinha de 10 centavos, que a gente representa como 1/10 ou 0,1 ou 0,10. Também temos a representação aqui na temperatura. Esse número aí depois da vírgula significa aí que são os décimos. Assim também como na fita métrica, né? A gente usa ali o metro, e o metro dividido aí em 10 partes iguais. Então a gente tem ali certinho, né, a medida marcada na fita, na régua e assim por diante. E a gente usa também outras medidas, também como por exemplo na capacidade, na injeção, na tomar remédio, você também utiliza essa medida, tá certo? E assim como o décimo, nós também temos um outro também denominador bem famoso, que é o denominador 100. Quando o denominador é 100, nós chamamos ali de centésimo. E a gente usa nesses mesmos exemplos. A fita métrica, por exemplo, 1 metro dividido em 100 partes iguais, eu tenho o centímetro. Por isso que o nome é centímetro, 1 metro dividido em 100 partes iguais. Como eu represento isso? É o centésimo. Então, o centésimo é uma unidade dividida em 100 partes iguais. Por isso que nós temos 1 centavo, por isso que nós temos 1 centímetro e assim por diante. Como que a gente representa ele? 1/100 e na forma decimal 0,01, que é a resposta da nossa primeira pergunta lá. Verificaram? Então, o 1 centavo, ele é a centésima parte de R$1. Tá ok? Vamos representar isso também de forma geométrica. Então, eu tenho aqui um VT, eu tenho uma unidade. Se eu pegar essa unidade que está representada aí pelo cubo e dividir em 100 partes iguais, uma parte dessa, então, é a representação de 1 centésimo. E a gente pode representar também na forma decimal, 0,01, e também na forma fracionária, que é 1/100. Quais são os exemplos? Onde a gente usa isso no nosso dia a dia? Nós usamos muito. Como a gente começou a nossa aula, observem aqui a nossa cartela. Nós temos aí uma moeda de 1 centavo, porque é a centésima parte de R$1. Nós temos também aí o monitoramento de uma corrida, da natação. Também nós temos aí de Fórmula 1, né, tão famosa, por quê? Porque o centésimo ali do tempo, ele faz toda a diferença para os primeiros colocados, primeiro, segundo e terceiro colocado. Nas Olimpíadas, por exemplo, quando você vai assistir, a diferença ali é mínima. O que leva ali a diferença? São essas mínimas partes, são os centésimos, os décimos, a diferença é pouquíssima, tá certo? Então tá aí os exemplos e onde nós usamos no dia a dia. Nós vamos agora a uma parte muito importante. Por quê? Porque nós vimos aqui que nós podemos usar a fração no dia a dia e nós temos as representações. Tem a representação fracionária, tem a representação decimal e nós vimos também uma representação geométrica, certo? Mas se todas elas são a mesma representação, então eu posso transformar de uma para outra, não posso? Exatamente, pode sim. Então a gente vai aprender como transformar uma fração decimal para número decimal e depois o inverso, tá bom? Número decimal para fração. Mas vamos aí no passo a passo para que fique bem claro para você. Vamos então à nossa cartela? Observem aí. Nosso título, como transformar? Vamos iniciar com frações decimais em números decimais, tá? Vamos começar por essa parte. Primeiro, fração para número decimal. Como nós faremos isso? Vamos começar assim, ó. Colocamos uma vírgula para separar as unidades inteiras das partes, né, que são ali as divisões, tá? Décimos, centésimos, já nós vamos verificar isso em uma imagem.
E nós criamos novas ordens à direita da vírgula, ou casas decimais, tá? As famosas casas decimais. Não devemos esquecer que cada ordem vale 1/10 da ordem que está à sua esquerda. Ou seja, a representação vai ser o quê? Dividido por 10, dividido por 100, dividido por 1000. Como assim, professora? Nós temos aqui a imagem bonita para vocês observarem. Então, o número decimal, ele vai estar aqui representado pela parte inteira e a vírgula vai separar a parte inteira da parte decimal, tá certo? Então, depois da vírgula, eu tenho o décimo de um inteiro, eu tenho o centésimo de um inteiro, milésimo e assim por diante, tá ok? Vamos usar um número aqui para fazer essa representação. O número 14,55. Como eu leio esse número? Eu tenho aí 14 inteiros e 55 o quê? Onde é que parou esse número? Ele parou aqui, ó, no centésimo, certo? Então, eu leio 14 inteiros e 55 centésimos, tá certo? Isso significa o quê? Esse 5 significa que é o inteiro dividido em 10 partes e esse outro 5 é o inteiro dividido em 100 partes, tá ok? Então, por isso que estava ali em observação, que é para não esquecermos que cada número ali à sua direita é a 10ª parte do anterior. Ou seja, esse daqui é a parte inteira dividido em 10 e depois dividido em 100. Se for em dinheiro, como que a gente lê isso? Mais uma vez, vou colocar outro exemplo aqui. Se eu tenho esse número, como é que eu leio esse número? Se isso for em reais, eu leio R$50 e 25 o quê? É o centésimo, ou seja, 25 centavos. Não é assim que eu leio? Por isso, então, a importância aí dos números decimais. Ok, professora, já sei como é a representação fracionária, já sei como é a representação decimal. Agora, vamos às transformações. E nós temos aqui alguns exemplos na nossa próxima tela. Nós iremos começar aqui com essas 3 frações. Observem aí. Eu tenho o número 53 dividido por 10, mas eu não preciso fazer essa divisão. Toda fração é uma divisão, mas eu não preciso usar o algoritmo. Por quê? Porque nas divisões por 10, 100, 1000 e qualquer outra potência de 10, o que a gente faz? A gente conta os zeros e diminui a casa decimal, tá certo? Então, se eu tenho 53 dividido por 10, o que eu faço? Um zero, então eu vou diminuir uma casa decimal e eu coloco a vírgula. Então, o resultado é 5,3. Vamos apagar aqui para a gente ir para o nosso próximo exemplo. Usando o mesmo número, o 53, só que agora nós vamos dividir ele por 100. Se eu tenho aqui no denominador 100, 2 zeros, significa que nós vamos diminuir 2 casas decimais. A vírgula está aqui, ó, parte inteira. Então, ó, 1, 2. O resultado é 0,53. E é assim que a gente transforma uma fração em número decimal, tá? Olha para o denominador. Quantos zeros esse denominador tem? É a quantidade de casas que você vai diminuir, da direita para a esquerda, nesse sentido, tá? É uma divisão. Então, o último exemplo, por que o resultado é esse? Porque se eu tenho 3 zeros, então são 3 casas decimais. Olha o que acontece. Começa aqui, ó. Então, 1, 2. Professor, o que eu faço aqui? Coloco um zero e a vírgula. Pronto, ó. 3 casas decimais. Significa que esse número é 53 milésimos. Tá certo? Ok, tudo bem até aí? E se fosse outro valor, professora? Vamos acrescentar aqui valores, alguns exemplos. Estou vindo até daqui, né? Os exemplos que vocês estão citando. Vamos colocar um número maior. Se eu tenho esse número aqui, ó, dividido por 1000, como é que ficaria, professora? Ora, olha para o denominador. O denominador tem 3 zeros, ou seja, é 1000. Significa que eu vou diminuir 3 casas decimais. Onde vai parar a vírgula? A vírgula vai parar onde? Começa daqui, ó. Então, 1, 2, 3.
o resultado é 1,253. Tá certo? Vamos melhorar agora os exemplos. Anotem aí, porque nós vamos continuar. Um exemplo aqui para que você coloque os zeros, tá? Vou apagar então. Esse número, observem. 7 dividido por 1000, ou seja, 7 milésimos. Qual é a representação dele? Como eu represento isso na forma decimal? 3 zeros, professora, e aqui eu só tenho 7. Significa que você vai colocar o resultado, o número aqui, e conta as casas, começando daqui, né? Então, 1, 2, 3, e aí você coloca a vírgula. O importante é que, depois da vírgula, você tenha a quantidade de casas decimais conforme está aqui no denominador. 3 casas decimais, tá certo? Então, o resultado é 0,007. Ok? Lembrou o filme, né, gente? Mas foi, assim, aleatório esse exemplo, tá bom? Então, está aí os exemplos de como transformar uma fração decimal em número decimal. Tá ok? Compreenderam? Agora, nós iremos fazer juntos, tá? Nós temos aqui também outros exemplos e eu convido vocês a resolverem juntamente comigo. Não está ali a resposta, então nós vamos fazer passo a passo cada um, tá certo? Observem a nossa próxima cartela, que diz assim: escreva cada fração na forma decimal. Começando aqui, 25 sobre 10. Passando para a forma decimal, então eu tenho um zero, então vai ficar 2,5. Fácil, professora. Segundo exemplo, qual é o resultado? Qual é a fração, resultado decimal dessa fração? Desculpem, quase que não saía. Então, o resultado vai ser o quê? Ora, ficou fácil, uma casa decimal, então, ó, vírgula aqui, 0,7, ok? Duas casas decimais, 34 sobre 100, significa que é 0,34, tá certo? 235 sobre 1000, 3 casas decimais no denominador. Então, ó, 1, 2, 3 casas. Resultado, então, será quanto? 0,235 milésimos. Tá ok? Simples, não é? Só não pode esquecer que quando você conta e está faltando ali alguma casa decimal, o que você faz para não esquecer? Você vai completar com zeros, tá certo? Então, mais uma vez, quando você conta ali e acabou a casa decimal, então você completa com zero e coloca a vírgula, tá ok? Vamos continuar então na nossa cartela? Nós vamos agora para a comparação dos números decimais. Ou seja, quando a gente compara, a gente diz se é maior, se é menor ou não. Vamos então verificar aqui, nós temos dois exemplos. Nós vamos comparar 3 décimos e 7 centésimos. Como eu faço essa comparação? Eles são iguais, que iguais não são, a gente já está vendo. É maior, é menor, primeiro. Nós vamos comparar na ordem que eles aparecem. Se é o 3 décimos que está aparecendo primeiro, então, na comparação, ele fica nessa ordem, tá? Então, como é que a gente escreve? 3 décimos e 7 centésimos. Mas, professora, eu tenho décimo e eu tenho centésimo. Como que eu vou comparar os dois? Ora, você pode fazer colocando eles na forma decimal. Essa é uma forma de comparar. Nós vamos passar eles para decimal. Então, 3 décimos é 0,3, né? Um zero, uma casa decimal. E 7 centésimos, 2 zeros, 2 casas decimais, 0,07. É claro que 3 décimos é maior que 7 centésimos, não é? Porque um está dividido em 10 partes, é 10 partes de um inteiro, e o outro são 100 partes. Então, ó, o décimo com certeza é maior que o centésimo. Tá ok? Se você ficar na dúvida, sempre lembra, mais uma vez, do sistema monetário, do nosso sistema monetário. 0,3 é 30 centavos. E 0,07, eu tenho aí 7 centavos. É claro que 30 centavos é maior que 7 centavos, não é? Então, como que a gente verifica isso?
o número que está logo após a vírgula. Observem, quem é maior? Aqui é 0 e aqui é 3, então 0,3 é maior que 0,07. Essa é a única forma de compararmos, professora? Não. Além de você passar para decimal, a outra forma também que você pode comparar é você colocando ele sobre o mesmo denominador, que é o que nós temos aqui na nossa próxima cartela, que é o método denominador comum. Como assim? Os denominadores são diferentes, aqui é 10 e aqui é 100. Vamos igualar, então? Ou seja, vou multiplicar aí por 10. Então, 3 por 10 é 30 e 10 por 10 é 100. Agora sim, ficaram sobre o mesmo denominador, eu posso comparar. Se eu tenho 100 e 100, eu vou comparar olhando para o numerador, 37. Quem é maior? Claro que 30 sobre 100 vai ser maior que 7 sobre 100. Lembrando, sinal de maior fica aberto sempre para o número maior. E você vai comparar na ordem que ele está colocando. Eu não vou dizer, não vou colocar 7 sobre 100 é menor que 30 sobre 100. Não, na ordem que ele aparece. Então, colocando aqui, ó, 3 sobre 10 primeiro. Ou seja, 30 sobre 100, 30 centésimos é maior que 7 centésimos. Tá ok? Compreenderam então aí? Mais uma vez aqui, o que a gente faz, professora? Vamos colocar os dois sobre o mesmo denominador. Então, você vai fazer de uma forma com que esse denominador fique igual. E a forma é multiplicar por 10, nesse caso. Tá certo? Compreenderam então aí? Depois você só avalia numerador e numerador. Já que os denominadores são iguais, olha para o numerador. O maior, então, é a maior fração. Tá certo? Já vimos então aí como passar uma fração para decimal. Aprendemos como comparar, mas falta alguma coisa, professora, aí não falta? Sim, falta. Nós vamos fazer agora o contrário. Nós vamos pegar um número decimal e passar ele para fração. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer o inverso. Olha só, se de fração para decimal eu olho ali para o denominador, quantos zeros tem? Vai ser a quantidade de casas, então a gente vai fazer agora o contrário. A gente vai olhar para as casas decimais, a quantidade de casas decimais vai ser o número de zeros do denominador. Como assim, professora? Vamos à nossa cartela para a gente aprender. Nós vamos colocar aqui alguns exemplos. Começando aqui, nós temos aqui o primeiro exemplo. 0,5. 0,5. Como eu passo 0,5 para a fração? Vou olhar quantas casas decimais tem o 0,5. Ora, só tem uma casa decimal depois da vírgula. Significa que esse número foi dividido por 10. Então, ó, 0,5. Número decimal para fração decimal, você olha ali depois da vírgula. Quantas casas decimais nós temos? Vai ser a quantidade de zeros do denominador. O resultado é 5 décimos, professora, sim. Mas existe algo também que a gente pode melhorar aí, não posso? Eu posso simplificar essa fração. Eu posso simplificar essa fração por quanto? Por 5. Porque 5 dividido por 5 é igual a 1 e 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, ó, a fração irredutível, ou seja, a menor, eu não consigo mais dividir isso daí, é 1 sobre 2. Mas 0,5 a gente já sabia que é meio, né? Lembra na fração? Então, meio é sempre a metade. 0,5 é a representação decimal da metade. Ok? Fizemos aí um exemplo com uma casa decimal, mas eu posso usar outros exemplos também. Olha esse exemplo aqui, ó, que também já foi trabalhado anteriormente. Vou usar agora aqui o 0,25. E depois eu vou usar um exemplo sem ter o zero na frente, tá? O que a gente faz mais uma vez? Conta as casas decimais depois da vírgula. Eu tenho 2 casas decimais. Ou seja, eu tenho 25 sobre 2 zeros, ou seja, 25 centésimos, 25 sobre 100. Posso melhorar essa fração? Posso transformar ela em uma fração irredutível? Posso. 25 e 100. Eu posso simplificar pelo 25 mesmo, não posso? Ó, 25
dividido por 25 é 1. E 100 dividido por 25 é igual a 4. 0,25 é 1/4. E também é 25 sobre 100, 25 centésimos. Tá ok? Então, se for, por exemplo, uma questão com alternativas, e pode ser que lá nas alternativas, que você vai pedir, por exemplo, transforme 0,25 em uma fração. Qual é a representação dela? Então, pode ser que lá não esteja a fração ali na forma decimal, que a gente chama, a gente aprendeu hoje, né? Não esteja ali com o denominador 100. Não vai estar ali 25 sobre 100, mas vai estar em uma das alternativas 1/4. Tá ok? Então, às vezes, você precisa simplificar para você encontrar o resultado e a alternativa correta. Tá certo? Em alguns casos, pode ser que esteja ali 25 sobre 100, mas na maioria vai estar ali a forma irredutível, 1/4. Tá certo? Vamos a mais um exemplo agora, sem o zero na frente. Vamos usar aí um número decimal e você vai transformar esse número decimal em uma fração. Tá certo? Vamos lá, então, voltar à nossa cartela? Paramos aí do 0,25 e nós vamos utilizar agora aqui o exemplo com o número na frente, tá? Então, eu tenho esse número aqui. Qual é a forma fracionária desse número? Estou usando muito 5, né? Vou mudar aqui. Vamos mudar. Vou colocar, por exemplo, esse número. Qual é a forma fracionária? Professora, vamos lá, eu entendi já. Uma casa decimal depois da vírgula significa que eu vou repetir esse número, 14, e vou colocar aqui o denominador como 0, ou seja, 14 sobre 10. Tá certo? Precisa simplificar? Dá para simplificar? Dá. São números pares. Então, eu posso simplificar isso daí por quanto? Por 2. Então, 14 dividido por 2 é 7. E 10 dividido por 2 é quanto? 5. 7 e 5 são números primos, então não tem mais como diminuir, né? Então, a fração irredutível está aí. Tá ok? Então, recapitulando mais uma vez, número decimal para fração decimal, o que a gente faz? Olha a quantidade de casas decimais que tem e você vai colocar ali no denominador essa quantidade de casas decimais, tá? Repete o número e coloca as casas decimais ali no denominador, tá? Se for uma casa sobre 10, 2 casas sobre 100 e assim por diante. Tá ok? Então, essa foi a nossa aula sobre fração decimal. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês e até uma próxima.